Então, para a nossa terceira palestra, teremos a doutora Edna Ariede, pós-graduanda em Fisioterapia Hospitalar e Oncológica pelo AC Camargo Cancer Center e pós-graduanda em Fisioterapia Pélvica pela USCS, Universidade de São Caetano do Sul, com a palestra Principais Disfunções no Pós-Operatório de Câncer de Mama. Olá, boa tarde a todas, a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Vendo os slides também, tudo ok? Ok. Então, tá bem. Pessoal, é um enorme prazer estar aqui com vocês essa tarde, dividir um pouquinho de conhecimento e levar vocês para esse universo da oncologia, que é um universo à parte e é fascinante. Então, assim, eu sou uma apaixonada pela oncologia, eu comecei a estudar sobre o assunto já há mais ou menos uns 8 anos e me envolveu de uma tal forma que eu não me vejo trabalhando numa outra área, né? Eu gostaria, antes de iniciar a minha apresentação, parabenizar a Fernanda pela apresentação dela. Nós nos conhecemos, acho que há uns 3 anos atrás, num outro evento em Minas, e depois disso nunca mais nos vimos, e foi um prazer encontrar ela estando novamente. Um grande abraço e parabéns pela sua apresentação. Pessoal, o câncer, como a gente sabe, ele é uma doença multifatorial, na verdade, é um problema de saúde pública, né? E é uma doença milenar que ele desafia a medicina, e até hoje cientistas fazem pesquisas e tem muita gente envolvida com a cura do câncer, mas infelizmente o tratamento já avançou muito, mas a gente não tem nada que possa de alguma forma antecipar que ele aconteça. Em alguns casos, sim, a gente vai conversar, mas são pouquíssimos os casos, tá? Então, como eu disse, o câncer dele é uma doença milenar que desafia os cientistas. Os primeiros casos de câncer foram relatados lá em 2200 a.C., são encontrados em pergaminhos, em múmias, enfim. É uma doença realmente que já está presente, né, na humanidade há muito tempo. Eu fiz uma linha do tempo, mais ou menos para a gente entender como aconteceu essa questão de tratamento e desenvolvimento do tratamento oncológico, tá? Vocês que são mais jovens que eu, estão sempre falando de casalzão, e o casalzão do momento agora é o Gustavo Lima com a menina lá, com a Andressa, se eu não me engano. Eu vou apresentar para vocês hoje um casalzão de verdade, que esse sim merece nossa atenção e merece nosso conhecimento, tá? É Pierre e Marie Curie. Eles são prêmio Nobel de física, na verdade. Eles têm 2 prêmios Nobel. Qual a importância deles para o tratamento oncológico? Eles são físicos, na verdade, mas eles isolaram 2 moléculas, e uma delas o rádio, que deu início, então, ao tratamento oncológico com a radioterapia. Só para salientar e puxar a sardinha para nós mulheres, a Mary, ela ganhou um 2º prêmio. Então, o casal tem um prêmio Nobel e ela tem um só para ela. Isso sim, tá, gente? Usem de referência como casalzão. Aí, ao longo dos anos, né, foi desenvolvida a quimioterapia, mas de uma forma acidental. Durante a Segunda Guerra Mundial, através da utilização do spray de mostarda, alguns soldados, eles observaram que tiveram citopenia. E eles começaram a pesquisar e utilizaram esse spray de mostarda como base para desenvolver outras medicações que são utilizadas até hoje no tratamento oncológico. A gente teve como marco também, já no século XIX, o tratamento para leucemia aguda, no início do século XIX, e aí depois transplante de medula, as primeiras cirurgias para tratamento oncológico, tá? O marco principal, assim, que ajuda a gente a anteceder e tomar alguns cuidados quando a doença é genética, foi o projeto de genoma humano, que foi sequenciado os genes, né, que codificam as proteínas do nosso corpo. Isso foi envolvido, acho que mais de 18 países nesse processo, e essa codificação, ela proporcionou o quê? A gente identificar quais são, por exemplo, as proteínas ou os aminoácidos que eles podem acelerar ou brecar um processo celular, por exemplo. Interromper um processo celular, por exemplo. E isso é importante, eu separei aqui para a gente o BRCA1, que é um dos a principal mutação genética que pode causar o câncer de mama, né?
Como eu disse para vocês, ele é uma doença já milenar. Eu trouxe um quadro para vocês, só para elucidar mesmo. 1500, esse quadro, a gente consegue ver nessa mulher uma retração de mama esquerda, então, assim, já é um sinal de câncer de mama, de câncer avançado. Esse papiro ele é bastante conhecido na medicina, porque ele tem bastante informações médicas de antes de Cristo, e nele já se tinha relatos de câncer. E o mais atual é esse crânio com metástase óssea, metástase onde o primário era de mama, tá? Só a título de curiosidade para a gente vir entendendo um pouco de tudo isso, né? De onde começou e como é tudo isso. Combater o câncer, então, eu entendo, né, que é uma causa da humanidade, é uma causa nossa. Então, quanto mais informação, quanto mais a gente divulgar conhecimento, mais pessoas são atingidas e o processo de proteção e de prevenção fica mais fácil, né? Eu trouxe para vocês um dado bem recente do INCA para o biênio 2020 e 2022, que eles trazem que 66 mil novos casos de câncer de mama vão ser detectados, são estimados, né, nesse período. Então, assim, é um número muito alto. Então, é a principal doença, é o principal câncer entre as mulheres. E aí você fala, poxa, mas né, por que esses números não param de crescer? Porque cada ano eles lançam a estimativa e essa estimativa aumenta, né? A gente tem algumas razões para isso, né? E aí a gente vai discutir sobre isso mais ao longo da apresentação. Deixa eu só fechar aqui. Então, vamos lá. Essa é uma estatística, então, brasileira que eu trouxe para vocês. E aí eu trouxe uma americana também, que ele compara a idade. Então, conforme a gente vai vendo que aqui, ó, o câncer de mama feminino, né? Conforme a idade, nas mulheres mais novas a incidência é menor, e conforme vai aumentando a idade, essa incidência também aumenta de forma significativa. Então, o que a gente já consegue entender desse pouquinho que eu falei? Que o principal fator de risco para ter câncer de mama é ser mulher, né? E o segundo é a idade. Então, é por isso que a gente fica tão exposta ao risco de desenvolver a doença. Os fatores, então, que podem corroborar para o desenvolvimento da doença. A gente tem o envelhecimento populacional, como a gente acabou de ver ali, que está associado. O histórico familiar, então, se essa mulher, ela já apresenta a mãe, a tia, a irmã, a avó, teve um câncer de mama, provavelmente ela já precisa começar esse rastreamento mais cedo, porque o risco dela apresentar a doença é maior. Tem alteração genética do BRCA1 e BRCA2, enfatizando que a alteração do gênese do BRCA1 e BRCA2 representa apenas 10% dos casos de aumento de chance de risco de câncer de mama. Então, daqueles 66 mil novos casos lá, apenas 10% é relacionado à alteração genética, tá? Outros fatores: obesidade, sedentarismo, os hábitos de vida não saudáveis, então as dietas gordurosas, o consumo de álcool e de fumo. Álcool, fumo, esses hábitos de vida, eles estão relacionados com a maioria da incidência, da maioria dos cânceres, tá? A gente vê aí ao longo dos anos, isso eu não tenho dados, mas a gente observa no cotidiano que as mulheres aumentaram muito a incidência, o consumo de álcool, né? Aqui a gente fala exposição à radiação. Essa exposição à radiação pode ser tanto por exemplo, de raio-x, uma colega que trabalha lá e que não se protege, mas também por um paciente, por exemplo, que em algum momento da vida precisou irradiar um tumor de mediastino, por exemplo. Essa paciente, ela tem um risco de apresentar mais para frente um câncer de mama, tá? A menarca precoce, então as meninas que começam a menstruar muito cedo, ainda na infância, e a menopausa tardia, porque a gente fica com essa grande janela aí de exposição aos hormônios, ao estrógeno, que também é um predisponente ao câncer de mama. Os contraceptivos orais também é um risco da doença, e a densidade mamária. Quando a gente fala de densidade mamária, a gente se refere a mulheres, tá?
Por que isso? A mama, ela só chega à sua maturação total quando a gente amamenta. E a partir disso, ela começa a ser o tecido dela a ser substituído por gordura. E aí a gente, durante o exame de mamografia, por exemplo, é mais fácil detectar o câncer. Nas mulheres jovens, por exemplo, por conta da densidade, a mamografia já é um pouquinho mais difícil de identificar a doença. E é por isso que ela é associada a alguns outros exames nessas mulheres. Então, fatores de proteção para o câncer de mama é tudo o contrário do que a gente falou. Então, se a gente olhar aqui, são coisas que a gente consegue no dia a dia prevenir. Vocês concordam comigo? Então, são hábitos comportamentais. Então, a prevenção está nas nossas mãos. Hoje não tem um exame ou uma pílula que você tome e fala, olha, você vai fazer isso e você não vai ter o câncer. Não, tem exames e fatores que você pode prevenir a identificar a doença no momento mais no momento mais inicial, mas falar alguma coisa, olha, você vai fazer isso e você não vai ter câncer, isso a gente ainda não tem. A gente tem alguns fatores que colaboram para que você não tenha, tá? Então, entre eles, atividade física, alimentação com ausência ou quase ausência de gorduras, açúcares e produtos industrializados. Então, aquela história de descascar mais, desembrulhar menos, é real, é importante, é necessário. O controle de peso corporal, evitar os vícios e realizar os exames de prevenção regularmente. Nunca abrir mão dos exames de prevenção. Aqui eu coloquei para gente o autoexame como fator de prevenção e acabei colocando esse X, não era para estar aí agora, era para ele chegar depois, mas porque assim, o autoexame ele não é um fator de proteção para você não ter o câncer de mama, né? Eu gostaria de deixar isso bem claro, porque ao longo do tempo, no início dos anos 90, foi muito divulgado o autoexame como preventivo do câncer de mama. E ele é importante, tá, gente? Eu não estou tirando a importância dele. Eu acho que a mulher tem que se palpar, a mulher tem que se conhecer. Qualquer assimetria da mama, a gente precisa identificar. Ele é importante, por exemplo, mulheres, a gente está em grandes centros. Então, nos grandes centros, a gente tem acesso a exames. Às vezes, uma mulher lá no Nordeste, numa cidadezinha longe, ela nunca nem consegue fazer mamografia. Então, é o autoexame ou é alguma alteração na mama que vai levar essa mulher até o médico. Mas o que eu quero deixar de mensagem para vocês? Eu fiz meu autoexame esse mês, eu fiz durante 6 meses. Poxa, eu tô bem, eu não preciso de mamografia. Não. O principal exame para diagnóstico precoce de câncer de mama é a mamografia, tá? Então, não confundam isso, porque às vezes eu vejo que ainda tem uma confusão nessa questão, tá? Então, se toque, se olhem, porque você precisa conhecer seu corpo, mas quando a gente percebe alguma alteração, esse câncer já está num estágio mais avançado. A gente precisa chegar nele antes que essa alteração aconteça, tá bom? O câncer, então, do câncer de mama, como os outros tipos de câncer, ele não dói no início, ele não causa alteração, ele é assintomático, né? Então, no momento que você tem alguma alteração, a gente já perdeu aquela primeira fase lá do tratamento inicial, do diagnóstico inicial. E é isso que faz diferença no prognóstico, gente. É isso que vai fazer diferença na sobrevida, tá bom? Guardem bem isso. Então, os sinais e sintomas são achados radiológicos. Então, ou no exame de mamografia ou no ultrassom, o médico vai detectar alguma alteração. Outros sinais importantes, então, nódulos ou caroço palpáveis, irregular, endurecido, pouco móvel na mama ou na axila. Então, além da axila, também região infra e supracavicular podem ter alteração, tá bom? Por que axila e essa região? O câncer de mama, a principal via de disseminação da metástase da doença é a via linfática. Então, ele vai para a via linfática mais próxima, que no caso é a axila. Geralmente, 90% dos casos é axila, mas a gente pode ter alterações de linfonodos em outras regiões, tá bom? Alteração da coloração da pele, abaulamento dessa pele, depressões ou retração da mama ou do bico, então aquele afundamento ou achatamento do bico. Pode ter presença de secreção fétida ou não. Então, às vezes a mulher levanta de manhã, toma um banho, põe um sutiã, vai trabalhar,
chega no trabalho, durante o dia, ela percebe que o sutiã está um pouquinho úmido. Ou chegou em casa à noite para tirar, foi tomar um banho e viu que tinha uma gotinha de sangue no sutiã. Então, são pequenos sinais que a gente precisa ficar alerta, tá bom? As secreções sanguinolentas ou não, como eu disse, e ulcerações naqueles casos mais avançados. Coloquei uma figurinha aqui para vocês, uma imagem para vocês só para ilustrar. Então, a mama pode apresentar buracos, caroços internos, a pele fica com uma coloração diferenciada, alaranjada, meio avermelhada, pode sair o fluido estranho do mamilo, vermelhidão, dor e ardor, assimetria na mama, aquele afundamento do mamilo, erosões na pele, rachadura do bico, do mamilo, da auréola também, e endurecimento também, assim como protuberância. Outro sinal bastante comum é a dilatação das veias da mama. Elas ficam regurgitadas, ficam bem destacadas, bem visíveis da paciente observar, tá bem? Então, né, como prevenir? Como prevenir a gente já sabe, né? São mais comportamentais se não tiver alteração genética. Se tiver alteração genética, aí a gente tem outros meios, como a adenomastectomia, que é a retirada da mama quando a gente, de forma profilática. Então, quando a gente deve iniciar esse screening, esse rastreamento, quando ele é indicado? Então, eu coloquei aqui para vocês algumas imagens de mamografia, aqui da mama mais densa, mama jovem, aqui com a mama que tem silicone, uma mulher que tem silicone, então você pode ver que acaba também a mamografia, fica um pouco mais difícil identificar alguma alteração, né, nessa mama. E daqui a gente consegue já observar um nódulo mesmo, provavelmente o adenocarcinoma. Quando que a gente deve iniciar, então? Nas mulheres, aqui é só uma imagem do mamógrafo, para vocês terem uma ideia, para as meninas que ainda são jovens e nunca realizaram, tá? Esse é o mamógrafo, ele vai fazer parte da sua vida, ele vai ser seu amigo a partir dos 40 anos de idade. Ele deve ser seu melhor amigo, tá? Então, o rastreamento, ele, nos casos, de uma forma geral, ele deve se iniciar aos 40 anos de idade, com mamografia anualmente e ultrassom. Por que mamografia e ultrassom nas mulheres mais jovens? Porque lembra da densidade da mama? A mamografia às vezes não consegue identificar nessas mamas, então o ultrassom é. Quando a paciente tem um hereditário, então a gente já considera como alto risco, se a mãe teve, se a irmã ou a tia teve, ela vai começar o rastreamento em torno dos 30 anos de idade, tá bom? E se ela tem alteração genética, esse rastreamento é mais cedo ainda, a partir dos 25 anos de idade. É lógico que isso o mastologista vai avaliar caso a caso, mas isso de uma forma geral, tá bom? E o rastreamento para as meninas a partir dos 40 anos, de baixo risco anualmente, e para as demais a cada 6 meses, tá bom? E aí, para o modo geral, acima dos 50 anos, faz sempre a mamografia anual intercalada com ressonância magnética, porque aumenta os riscos, né, conforme foi passando a idade. A gente já conversou sobre isso. Gente, eu vou falar bem rapidamente pelo BIHARDS. O BIHARDS, assim, é bem técnico, mas ele é uma classificação importante, padronizada no mundo inteiro, de classificação de achados de imagem da mamografia ou da ultrassonografia. Então, se um dia você estiver atendendo lá no seu consultório, por um acaso chegou alguém lá para você que passou está passando por tratamento, ou já passou em algum momento, e te traz lá um laudo que vai dar BIHARDS 1, 2, 3, você já vai ter uma ideia mais ou menos o que significa, para que ele serve. Então, é para padronizar e auxiliar no diagnóstico. E para o médico, a partir dessa análise, saber se essa paciente ela só precisa de acompanhamento com imagem a cada 1 ano, a cada 6 meses, ou se ela precisa de um acompanhamento mais de perto, um diagnóstico, por exemplo, ou ser submetida a uma biópsia para avaliar essa alteração encontrada na mamografia ou no ultrassom, tá? Então, ela vai de 0 a 6. Geralmente, a partir do BIHARDS 4, essa paciente, os médicos são bem cautelosos, eles já mandam para investigação, então, geralmente, já é feita uma biópsia, tá bom? E aí, conforme maior o score, maior o risco de malignidade.
E quais são os tipos de biópsias? Eu vou passar de forma bem rápida, tá, gente? Não precisa se preocupar e nem se atentar a como cada técnica é feita, tá? É nível de conhecimento, de curiosidade, para vocês terem uma noção de tudo. A mamotomia, geralmente, ela é feita, então, naqueles casos onde as lesões são muito iniciais, que são naquele momento que ela deve ser diagnosticada, que são as microcalcificações. Elas são muito pequenas, para vocês terem uma ideia, elas não são visíveis nem no ultrassom, apenas na ressonância e na mamografia, tá? Então, são microlesões. E o que significa isso? Que a doença, ela ainda está reduzida dentro da cápsula celular, ela não extravasou o tecido. Então, assim, o diagnóstico nesse momento é fundamental para a cura e para uma cirurgia conservadora, por exemplo, tá bom? Uma outra modalidade, então, de biópsia é a biópsia aspirativa por agulha fina, né? Ela é sempre guiada por ultrassom, e aqui a gente já pode ver que o nódulo é bem maior e é bem fácil é mais fácil de visualizar do que a microcalcificações. A microcalcificação você precisa tirar partes do tecido para mandar para análise. Aqui alguns tipos histológicos, porque o câncer de mama, ele tem nome e tem sobrenome. Então, o sobrenome dele vai dizer muito mais para a gente da agressividade da doença do que propriamente o carcinoma, identificar que você tem câncer, tá bom? Também, por exemplo, aqui a gente tem um carcinoma lobular in situ, ele está só dentro da célula, mas ele pode ser um lobular invasivo. Então, a gente já sabe que ele é um pouco mais agressivo, tá? Aqui eu tenho, nessa figura, a gente consegue visualizar, então, um carcinoma ductal in situ, então ele está no ducto, aqui ele tem células normais, aqui ele já tem as células neoplásicas, mas ele ainda se mantém dentro do ducto, dentro da célula, ele ainda não extravasou essa cápsula celular, tá bem? Aqui é um pouquinho maior para a gente entender, então o câncer de mama, ele pode acometer o ducto ou o lóbulo, quando ele acomete o ducto, ele é o carcinoma ductal, quando acomete o lóbulo, um carcinoma lobular. Aqui a gente tem um epitélio, então, normal. Aqui tem um epitélio já com uma atipia, mas ainda não é câncer. Aqui a gente já tem um carcinoma in situ. A gente já tem toda a alteração celular correspondente ao câncer, que é aquela produção ininterrupta, né? E ele tem a capacidade de disseminar para outros tecidos, tá? Aqui a gente já tem um carcinoma que extravasou a cápsula celular e já invadiu outros tecidos, e aqui caiu na circulação sanguínea e linfática. Tá? Então, aqui só para ilustrar, a gente tem o mamilo, os ductos, né, mamários, e os lóbulos, só para a gente ter uma ideia aí de como é essa mama. A partir disso, então, a partir da biópsia e de toda a análise do anatomopatológico, o médico vai classificar essa doença. Essa classificação também é uma maneira de conduzir o tratamento de uma forma adequada, e é um padrão mundial. Se essa paciente fizer o diagnóstico aqui e for fazer o tratamento, por exemplo, na Europa, através do estadiamento, eles vão estar falando a mesma língua. Ele vai pegar o laudo e ele vai saber do que se trata. Então, o T, quando a gente tem o T, ele vai de 0 a 4 e ele mostra para mim o quê? Se eu tenho tumor maligno, ele vai ser um T1. Se ele é T2, T3, T4, isso vai mostrar para mim o quanto de tecido ele já invadiu, o quanto ele é agressivo, tá? O N, se tem presença de linfonodos já acometidos pela doença. Então, durante a cirurgia, o médico também testa o linfonodo. Então, ele vai tirar um ou uma cadeia linfática e vai testar quantos estão acometidos. Então, também, se tem linfonodo acometido, N1. E conforme for maior acometimento, maior o score. O M é de metástase, 0 é porque a doença realmente foi só localizada, e metástase, se tem M1, é porque já tem metástase à distância, tá bom? Quais são os principais tratamentos, então, para o câncer de mama? O principal tratamento para o câncer de mama é cirúrgico, tá bom? 95% dos casos são cirurgia. Só não se faz cirurgia naqueles casos muito avançados e metastáticos, onde a cirurgia já não vai garantir sobrevida da paciente. Porém, ainda se analisa, por exemplo, para você controlar dor,
pouquíssimos casos é feita num estágio mais avançado, tá? Mas isso é o cirurgião oncológico que vai fazer essa avaliação. Então, a cirurgia e radioterapia para essas mulheres, geralmente as cirurgias conservadoras cirurgia seguida de radioterapia. E tem os tratamentos sistêmicos também, que são a quimioterapia, a hormonioterapia. Se esse tumor, por exemplo, ele corresponde ao hormônio feminino, a testosterona, por exemplo, essa paciente, após o tratamento, vai receber uma medicação que supre esse hormônio, porque ele é como se ele alimentasse, vamos dizer assim, ou aumenta o risco dessa doença recidivar, tá bom? Imunoterapia e terapia-alvo, meninas, geralmente é utilizado, né, nos casos mais de difícil manuseio, que são os triplo negativos, que são as doenças mais difíceis, assim, de diagnóstico de câncer de mama de tratamento, tá? Então, a gente vê bem menos, que são os casos mais avançados. Não vou entrar em detalhes, tá? Porque não é o objetivo da nossa aula. O tratamento cirúrgico, então, como eu disse para vocês, ele tem duas vias. Ele pode ser conservador e ele pode ter as mastectomias. Dentro do tratamento cirúrgico conservador, a gente tem a segmentectomia, que a gente consegue ver aqui que é uma cicatriz. Geralmente ele é feito com diagnóstico, já consegue dar margem segura, e a paciente apenas com uma pequena incisão consegue já retirar o nódulo, e com certeza essa paciente vai para a radioterapia, tanto ela quanto a paciente está com a adrantectomia. Como a gente vê na imagem, é retirado todo o quadrante da mama. Mas como conservador, eu disse para vocês, conserva-se o quê? Conserva ainda mamilo, auréola e a glândula mamária também são conservadas, tá? Aqui a gente tem uma imagem de segmentectomia. E aqui um quadrante, tá? Então, a gente vê que é retirado parte do tecido, gordura, mas mantém ainda mamilo, areola e a glândula mamária. É retirado, em alguns casos, a aponeurose da musculatura do grande peitoral, tá bom? E a gente tem as mastectomias, que são as cirurgias mais amplas, mais extensas, tá? A mastectomia, ela pode ser simples ou total. Então, a mastectomia, o que difere da quadrante, por exemplo, é que aí já vai sair a musculatura, já se tira parte da musculatura, tira toda a glândula mamária, pele, areola e mamilo, tá bom? Então, é uma cirurgia mais agressiva. A gente já muda totalmente a aparência da mama da mulher. Então, essa autoimagem da mulher já fica alterada. Entre as mastectomias, a que é mais temida e é que mais deixa sequelas é a mastectomia radical, que é retirada a mama completamente, é retirado o peitoral maior e menor, né? Pele, auréola, mamilo e esvaziamento axilar completo. Essa mastectomia, gente, ela é um pouco, hoje em dia, que é a de Halsted, ela é um pouco mais difícil da gente ver, tá? Antigamente era a primeira linha, assim, de tratamento. Hoje, os médicos, através da mastectomia, eles conseguem ainda preservar um dos músculos, né? E fazer a cirurgia um pouco mais conservadora. Para vocês terem uma ideia, essa mastectomia é aquela que a gente fala mutiladora. Então, fica só a caixa torácica e a cicatriz. Então, assim, é muito negativo para a mulher, tá? Aqui a mastectomia, então, que a gente estava falando, que é uma mastectomia também radical, mas ela tem algumas diferenças da outra. Tira toda a glândula mamária, tira a fáscia do músculo peitoral maior, pele, auréola e mamilo, e preserva um dos peitorais, tá bom? Ou um ou outro. E é feito biópsia do linfonodo sentinela. Então, também vai determinar se eu vou precisar fazer um esvaziamento axilar total ou parcial, que isso também vai impactar lá no nosso tratamento, tá bom? E quais são as principais alterações, então, que a gente encontra no pós-operatório dessas pacientes, né? A gente vai ter alteração, então, do nervo, toda aquela manipulação em região axilar e peitoral, ele acaba levando algumas lesões ou algumas alterações nervosas, de inervação local, né? A gente pode ter alterações, então, do nervo torácico longo, a gente pode encontrar nessas mulheres, do lado uma lateral à cirurgia, a escápula alada, a incidência, então, ela pode
dor também, né, nessa região peitoral e medial do braço. A incidência pode ser de 23% a 3% nas pacientes, de 3% a 23%, né, então só invertir. E o principal músculo afetado é o serrátil anterior. Então, vocês verem aqui, ó, 20% a 50% das mulheres que são submetidas à mastectomia podem apresentar essa alteração. Seroma, que é aquele acúmulo de líquido, né, no espaço intersticial, onde foi retirado o tecido, então vai estar associado ao tipo de cirurgia que foi feita. Então, quanto mais extensa a cirurgia, maior o risco de ter seroma, quanto maior o número de linfonodos retirados também. Se essa mulher tem um IMC elevado, se ela é um pouquinho mais, se ela é obesa, a incidência de seroma pode ser maior, bem como a radioterapia. A sua incidência, então, é de 18% a 90%. A síndrome da dor da mama fantasma, ela é menos comum, tá? Mas ela é existente. Ela é uma dor, geralmente, nas primeiras semanas, e é uma dificuldade que a paciente tem de adaptação da retirada súbita da mama. Você entra no centro cirúrgico com mama, sai sem a mama, então até toda a parte estrutural, de consciência corporal e até de sensitiva e nervosa, leva um tempo para essa fase adaptativa, tá? Isso era mais comum naquelas retiradas total da mama, que hoje a gente não vê mais, né? As mulheres já saem com a reconstrução da mama. A gente identifica também como uma das alterações, as alterações posturais, desequilíbrio, então, no eixo da coluna, né? A simetria de peso das mamas, isso leva elas a um desvio postural, a uma retração até de proteção, então, de ombros protusos também. Às vezes elas querem se proteger, ou às vezes não se olhar, então elas têm um comportamento, uma postura mais fechada, né? E até também para proteção e dor. Síndrome da rede axilar, né, que são os gânglios linfáticos que são retirados. Essa incidência, a gente ainda não é muito claro se ela está associada só com o número dos linfonodos, mas também com a própria posição do braço da paciente durante a cirurgia. Essa síndrome da rede axilar, ela pode se estender desde o peitoral até lá o polegar da paciente, todo o braço, e ela traz dor, contratura, diminuição dos movimentos também. E até 85% das mulheres podem apresentar o cordão fibroso, né, que o nome correto é síndrome da rede axilar. O linfedema eu acho que é o mais conhecido, talvez, pela literatura, porque é bastante abordado, e é muito visível, né? Então, você vê uma mulher que fez mastectomia com aquele braço inchado, não tem muito como ela esconder, então fica mais visível, por isso talvez o mais conhecido. Ele pode acontecer de meses até anos depois da cirurgia, está relacionado com a remoção dos linfonodos, né? Se essa paciente teve retração e aderência cicatricial, se ela fez radioterapia, isso também vai ser um fator que vai piorar, vai aumentar a incidência do linfedema, e se ela também é uma paciente obesa, dependendo da idade também. E uma outra forma de ter o linfedema pode ser por invasão tumoral. Então, a própria extensão do tumor, ele comprime ali a região linfática de cavo axilar e acaba fazendo um linfedema. Então, aqui só trouxe para ilustrar para vocês, tá? Então, toda a região manipulada pela cirurgia envolve nervo peitoral medial, nervo torácico, nervo peitoral, então, assim, intercosto braquial. Então, essa mulher pode apresentar desde alterações de movimento, alterações sensitivas, né? Aqui eu trouxe um exemplo de escápula alada, para vocês verem pós-mastectomia. Aqui um linfedema, um linfedema aqui grau 3 ou 4, né? Não dá para avaliar, não vai dar para arriscar assim. Esses são os cordões fibrosos, a síndrome da rede axilar, tá? Que eles são, geralmente, a paciente, até mesmo paciente que fez só o linfonodo sentinela, às vezes a gente encontra esse tipo de alteração. E são alterações que o fisioterapeuta trata, tá, gente? É nossa área de atuação, e a próxima colega vai falar e aprofundar mais sobre isso, tá bom? Então, ainda dentro das cirurgias, nós vamos falar um pouquinho das reconstruções mamárias. Então, elas podem ser feitas
com prótese de silicone ou com expansores. A prótese de silicone é que vocês já conhecem, que é para a parte estética. Os expansores geralmente são utilizados para aquelas mulheres que têm mama pequena antes da cirurgia, e aí eles colocam um expansor como uma bolsinha mesmo, e ao longo de um ano ela tem uma válvula, o médico vai insuflando o soro fisiológico para que essa paciente depois tenha espaço para fazer uma reconstrução tardia, com uma prótese, enfim, com o que for mais indicado no caso dela. Pode ser feito também a reconstrução com retalho do músculo do grande dorsal, tá? Retalho do músculo do reto abdominal transverso, e reconstrução também, e é feito também a reconstrução do complexo areolo papilar, que aí é retirada em região inguinal de tecido e feito o mamilo dessa paciente. Então, a reconstrução mamária, ela melhora a imagem corporal dessa paciente, ela minimiza as deformidades, ela auxilia na simetria postural e na qualidade de vida dessas mulheres, gente. Aqui eu trouxe para vocês a reconstrução mamária, então, com o grande dorsal, para ilustrar. Então, é retirado parte do músculo grande dorsal, ele é rodado, é importante, ele vem com o pedículo vascular para manter a nutrição do tecido, para ele não necrosar, né, manter a nutrição e ter sucesso na cirurgia e não ter necrose desse tecido que foi transferido. Aqui é uma via de reto abdominal. Essa cirurgia, eu confesso que eu trabalhei bastante tempo no centro oncológico, mas eu vi poucas vezes, acho que eu vi uma ou duas cirurgias dessas só. Ela também é rodada parte da musculatura com pedículo vascular, com pedículo venoso para manter a nutrição do tecido. E quais são as desvantagens dela, né? É a fraqueza muscular, isolamento do abdômen, dor, instabilidade lá na lombar. Então, né, tem os seus prós e contras. Então, tem que ser pesado, né? Porque às vezes vai fazer uma reconstrução, mas a custo de quê? Então, aqui a gente tem só um estudo falando dessa reconstrução com reto abdominal. Ele reduz a força muscular, então, do abdômen em 53%, ele causa um atraso na recuperação física, mental e satisfação do paciente, reduzindo, então, a força abdominal, seriam os pontos negativos dele. As reconstruções mamárias, então, com o grande dorsal, em 6 meses, a força muscular, ela fica reduzida, ela causa impacto de incapacidade física e desconforto, mas depois de um ano de cirurgia, a paciente, claro, se ela for acompanhada e reabilitada de uma forma por um especialista, ela não vai ter mais sintomas nos ombros, tá? Isso é reversível. E o paciente, ele já sai, e essa construção, ela é feita juntamente, às vezes só com a musculatura e às vezes com a prótese mamária também. Então, a prótese e o tecido por cima, porque às vezes não sobrou pele, tecido suficiente para reconstruir essa região. Ainda falando das reconstruções mamárias, então, falando do grande dorsal, após 1 ano e 6 meses, esse estudo mostra pra gente que flexão lateral do tronco, ele estava com força reduzida, mas e após 12 meses, a DM do ombro já estava completa. A força muscular foi significativamente menor do lado homolateral à cirurgia e a paciente apresentava parestesia cicatricial. Aqui a gente ainda tem mais um do grande dorsal, mais um estudo que eu trouxe para vocês. Causa instabilidade articular, redução da força muscular e ADM, mas retorna ao normal após 6 a 12 meses de cirurgia. Então, a longo prazo, e claro, com acompanhamento de um fisioterapeuta, essa paciente vai ter uma vida normal, vai conseguir praticar as atividades de vida diária dela normalmente. Gente, quanto à cirurgia, o que eu tinha para falar é isso. Eu vou passar rapidamente sobre a radioterapia, porque eu sei que não é o tema solicitado, mas ele impacta e ele influencia aquelas alterações lá da cirurgia. Ele vai potencializar, vamos dizer assim, aquelas alterações que a gente viu ali na cirurgia, tá? A radioterapia, geralmente, ela é adjuvante, ela é feita após o tratamento da cirurgia, tá? Ela vem para complementar o tratamento, da segurança, a cura, né, da paciente. Ela é feita, então, diariamente, todos os dias, menos nos fins de semana, para dar tempo da pele se recuperar.
Como consequência, ela vai diminuir a propriedade elástica do tecido muscular, da derme da paciente, ela piora a retração cicatricial, o cavo axilar, embaixo da axila, que é manipulado durante a cirurgia, ele já perde um pouco de mobilidade, a rádio vai fazer com que isso aumente esse deslizamento, o cavo axilar, o que diminui e o que faz da dor também em região de ombro, tá? E alterar a ADM da paciente. Aqui, só de curiosidade, a radioterapia, então, nas pacientes que fazem radioterapia, a incidência de linfedema aumenta até 14%, de morbidades do ombro 45%, morbidade severa 5%, impacto na atividade de vida diária de 16%, dor e parestesia. Então, assim, a radioterapia, ela tem a ação dela a curto, médio e longo prazo. Então, essa paciente, mesmo depois de 30 dias que ela terminou a rádio, ela precisa manter alongamentos e exercícios para máxima amplitude de movimento, porque esse tecido ainda vai estar sofrendo sob alteração da radioterapia. Então, se a gente não manter, ou ela não tiver essa consciência de fazer os exercícios acima de 90 graus, a gente pode, sim, ao longo do tempo, ter uma perda da ADM dessa paciente, tá bom? Um outro fator é a fadiga. Então, a fadiga, de um modo geral, nos pacientes oncológicos, como a nossa colega Fernanda já tinha mostrado para a gente, tá? Então, a rádio também vai desencadear a fadiga nessas pacientes, e a melhor maneira de reverter isso realmente é a atividade física, tá? Aqui de curiosidade, então, são algumas lesões, né, que são causadas pela radioterapia. Então, a radioterapia, ela também pode impactar no tratamento da fisioterapia. Uma paciente com radiodermite, com grau avançado, por exemplo, a gente é limitado quando a gente se diz em movimento, mas a radioterapia também, a fisioterapia consegue também amenizar esses efeitos. Provavelmente vai ser abordado pela nossa próxima colega, tá? Aqui é uma curiosidade da quimioterapia, tá? Ela pode ser feita antes ou depois da cirurgia para melhorar a sobrevida dessas pacientes. Ela tem diversos efeitos colaterais, mas o que está relacionado a nós, fadiga, as neuropatias e náusea, que é o que o fisioterapeuta pode tratar, pode cuidar, né? Aqui, como disse, neuropatia, que são as síndromes lá do pé e a mão, elas têm formigamento, desde formiga, parestesia, às vezes muita sensibilidade ou sensibilidade diminuída nessa região dos pés e das mãos, e não é incomum essas pacientes terem torção de tornozelo e alteração de marcha e equilíbrio, tá? Por conta da quimioterapia. Eu acho que o que eu precisava passar para vocês era isso. Ainda que a gente, mesmo nos casos avançados, ainda que a gente não possa curar, a gente sempre vai poder cuidar e acolher essas pacientes. Então, a gente precisa também ter sensibilidade e acolher, que nem sempre a gente vai conseguir fazer com que essa mulher volte a ter uma vida como ela tinha antes. É claro que com a maioria a gente consegue, mas tem aqueles paliativos e a gente só vai poder amenizar a dor ou aliviar, ou acolher, às vezes, com uma conversa e aliviar a dor, às vezes, da alma, né? Muitas vezes é papel do fisioterapeuta. Gente, um último recado que eu gostaria de deixar para vocês, já que a gente está falando do Outubro Rosa, que é um mês de prevenção, eu juro que eu estou terminando, tá bom? Já está acabando já. A gente vê muita campanha de Outubro Rosa e eu estou feliz demais por estar aqui com vocês e estar participando de um projeto que fala realmente de prevenção de câncer, porque eu vejo muito as pessoas romantizarem o Outubro Rosa, né? Então, não é vestir a mulher de cor-de-rosa e colocar ela lá uma capa de Mulher Maravilha, não é assim que eles fazem? Ou chamar as mulheres de guerreira lá e falar que isso é Outubro Rosa, né? Então, isso me incomoda bastante. Eu sou paciente oncológica, fui diagnosticada com câncer de mama em 2018. Então, eu posso falar para vocês com propriedade de profissional e de paciente. A gente recebe essas mulheres todos os dias na clínica. E essa questão de super mulher, de guerreira, sufoca a necessidade dessa mulher se expressar emocionalmente.
porque ela não tem que ser guerreira, ela não tem que ser forte, ela precisa ser acolhida e amparada nesse momento, né? Então, eu acho que esse também é um papel do fisioterapeuta, né? Eu acho que é um papel também de conscientizar os familiares, de conscientizar essa mulher, né? Que ela também vai ter altos e baixos e que ela pode sim, sentir dor e, enfim, né? Ter o seu momento também. Então, como eu disse, nós somos mulheres, nós somos humanas, nós temos dores, nós sangramos e nós carregamos cicatrizes. Nos comparar a mulheres maravilhas e heroína, pode e subestima, tá? O impacto físico e emocional da doença no nosso tratamento. Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Eu espero ter atendido as expectativas. Eu fiz tudo com muito carinho. Espero ter alcançado e mudado o pensamento de vocês de prevenção. Enfim, foi um grande prazer e uma ótima palestra a próxima convidada. Obrigada, doutora Edna, pela excelente apresentação. E realmente é muito importante para o fisioterapeuta ter o conhecimento das disfunções que existem, para assim ele prescrever um bom tratamento. Ótimo. Eu estou aberta às perguntas, se vocês tiverem. Estamos olhando aqui no chat e não tem nenhuma pergunta. Eu espero que não tenha sido tão ruim, né? Porque quando não pergunta ou não entendeu nada, eu não sei. Foi muito esclarecedora a sua apresentação. Muito obrigada. Foi um prazer. Eu agradeço o convite mais uma vez e estou sempre à disposição. Nós que agradecemos.